Oi, eu sou a Tati e essa semana a gente vai analisar o filme Histórias Cruzadas. Seja bem-vindo ao canal. Histórias Cruzadas é um filme produzido em 2011 pelo diretor Tate Taylor. O título original, The Help, que vai contar sobre o que é o filme. O filme se passa nos anos 60 nos Estados Unidos, no estado do Mississippi, um período onde os negros estavam lutando pelos seus direitos civis. Era o período onde a segregação ela era reconhecida por lei, pelo menos em alguns estados, e estava sendo feito um movimento muito forte para que os negros pudessem conquistar direitos muito básicos, como de poder frequentar as mesmas escolas, frequentar os mesmos espaços nos ônibus, e ter alguns direitos básicos que não eram conferidos a eles. Por que o título The Help? Porque uma das nossas protagonistas, que é conhecida ali pelo nome de Skeeter, ela se formou na universidade e quer ser uma escritora séria. E ela decide escrever um livro para contar a história do ponto de vista das ajudantes, das empregadas domésticas negras que serviam a mulheres brancas. As outras duas protagonistas que nós vamos ter aí da história é a empregada doméstica negra Evelyn e Minnie. As duas são mulheres mais velhas que desde cedo trabalham como empregadas domésticas. Inclusive começa a história falando, né? Ela pergunta: você sempre soube que você seria uma empregada doméstica? Perguntando para Evelyn. E a Evelyn fala: sim, sempre soube. Ela fala: mas como que você soube? Ela fala: porque a minha mãe era, e antes disso a minha avó era uma escrava doméstica. Então é uma coisa que faz parte da história dessas mulheres. Inclusive elas são contratadas, além de cuidar da casa, fazer compra, fazer comida e tudo mais, para cuidar das crianças. E aí então elas criam as crianças desde que nascem, ensinam, dão colo, dão comida, trocam a fralda, ensinam a usar o vaso, acompanha toda uma educação, toda uma trajetória, e essas crianças quando crescem se tornam as patroas delas e começam a agir exatamente como as suas mães, de uma forma bastante opressiva para essas empregadas. Até porque isso era o que socialmente era esperado. Essa é a primeira coisa que a gente vai ver de mais importante nesse filme, por isso é um filme maravilhoso para discutir sobre preconceito. A primeira coisa é a gente ver o racismo institucionalizado. No caso ali, as leis defendiam ações racistas. Por exemplo, existia uma lei que obrigava as empregadas a tratarem com simpatia as suas patroas, mas não existia uma lei contrária que protegesse. A proteção ela era unilateral. E a gente está vendo ali todo um movimento social onde as pessoas elas têm crenças racistas que está sendo apoiado nisso aí. É claro, isso vem de uma história. Ali os estados do sul dos Estados Unidos era muito baseado na agricultura e usava-se escravos para a produção, assim como aqui no nosso país foi de norte a sul. Inclusive, nesse momento onde foi abolida a escravidão nos Estados Unidos, os estados do sul lutaram contra a abolição da escravatura e os estados do norte a favor. E o que a gente está vendo se desenrolar ali é uma cultura que valoriza o racismo, que valoriza o negro como um escravo, como alguém menor que um ser humano. Então o filme ele vai mostrando de uma forma bem real, bem natural, as várias formas como o racismo, até o racismo institucional, afeta a vida dessas mulheres. Sobre a questão delas não terem um salário mínimo, de não ter um seguro social, de ter leis que obrigam elas a tratarem bem as patroas e elas serem hostilizadas de uma forma muito natural pelas patroas delas, por elas poderem ser demitidas por qualquer motivo, inclusive por usar o banheiro da casa, é uma coisa que acontece realmente no filme ali. Então a gente vai vendo esse racismo e é muito assustador pensar que isso é tão recente. Cara, os anos 60 foi ontem, os meus pais já estavam aí no mundo. Eu ainda não, mas meus pais já estavam aqui no mundo. E os anos 60 foi realmente há pouco tempo. A gente acha bacana tantas coisas desse período e a gente gosta de relembrar tantas coisas da cultura desse período, mas existe uma parte muito terrível que a gente gosta de fingir que sequer existiu. Quando a gente vai olhar os dados, a gente vê que os negros eles têm uma menor taxa de estudo, uma maior taxa de desemprego. Eles têm salários que são mais baixos e menor formação acadêmica, de poder ir à universidade, de ter os seus
mestrados e doutorados concluídos. A gente vai ver que a população pobre tem uma maior concentração de população negra do que uma população de classe média alta ou até mesmo uma população de classe alta. Vai ter uma menor concentração de negros aí. E é uma coisa simples de se observar. A gente vai numa escola pública e a gente vai numa escola privada que seja mais cara. A gente vai ver uma concentração de negros diferentes aí. Isso é o racismo institucional que está no nosso dia a dia e que a gente pode reparar se a gente simplesmente olhar os dados de uma forma real. Existe uma fala muito comum de que no nosso país não existe preconceito, ou pelo menos não como nos Estados Unidos, porque nunca houve segregação. Mas a verdade é que quando a gente vai olhar a forma como a nossa sociedade está estruturada, essas questões que eu falei sobre classe social, sobre nível de escolaridade, nível de desemprego, nível de salário, a gente vai ver que os negros eles ocupam sim sempre posições desprivilegiadas, enquanto que os brancos, numa maioria, ocupam posições privilegiadas. Não estou dizendo que não existem negros ricos, que não existem brancos pobres, não é nada disso. Mas quando a gente olha em percentual, a gente vê que é muito mais comum o negro estar em desvantagem. Se a gente parar para pensar, as empregadas domésticas conquistaram direitos muito básicos como carteira assinada, FGTS. Essa década, em 2015, tinha lei sendo aprovada ainda. 2015! Foi ontem, mais ontem do que os anos 60, pelo menos. Então a gente vê que existe sim uma realidade que a gente ainda precisa estar superando, que a gente precisa continuar tentando superar. Agora vamos voltar ao filme que tem coisas muito interessantes pra gente ver. Existem pelo menos ali 4 processos de naturalização do racismo que eu gostaria de falar. Não disse até aqui, mas é importante dizer, as minhas análises elas têm muito spoiler. Eu parto do pressuposto que você está assistindo o meu vídeo já tendo assistido o filme. Então eu não vou me importar de falar a última cena do filme, porque eu acredito que você já assistiu. Se você não gosta de spoiler, dá um pause, assiste o filme e volta aqui, porque eu falo sem me preocupar mesmo. Então, o primeiro processo de naturalização do racismo que a gente vai falar, a gente vai lembrar daquela que é a Haley Holbrook, eu acho que é assim, que é aquela que é meio ruivinha. Ela é praticamente a comandante ali das mulheres brancas. Ela é uma das mulheres jovens, né? Ela tá começando a constituir família agora, os filhos são pequenos, mas tudo que ela fala é meio que acatado como norma. Inclusive, ela é aquela que levou à Câmara o projeto para que seja criada uma lei que toda casa de branco tenha do lado de fora da casa um banheiro separado para os negros, porque ela acredita que não é saudável usarmos os mesmos banheiros porque os negros carregam doenças diferentes. Lembrando que estamos falando de uma mentalidade da década de 60, né? Não que eu não tenha ouvido esse tipo de argumento nos dias de hoje. Mas estamos falando de uma realidade da década de 60. Então, lembrando, eu tô falando nós, mas ok? Então, essa menina, mulher, ela vai durante todo o filme fazer uma segregação muito forte. Ela se recusa a usar o banheiro da casa da amiga dela, porque ela sabe que a empregada usa também. Então ela se recusa a usar, ela faz esse projeto de lei. Ela é quem demite a Minnie simplesmente por ter usado o banheiro dela. E ela trata com essa segregação muito forte. Então todo o tempo a gente vê um racismo bem instaurado ali. Até mesmo quando ela vai falar aquela negra, ela faz uma expressão facial que mostra nojo de estar falando sobre essa pessoa. Então ela é muito racista. Mas em alguns momentos ali no filme, ela pega e fala: existem pessoas que são verdadeiros racistas. Você pode até não acreditar, mas é verdade. O que ela está querendo dizer? Eu não sou racista, eu só estou pensando no bem-estar, na saúde. Existem pessoas que são racistas. Quem são? São as pessoas filiadas à Ku Klux Klan, que existia naquela época. São as pessoas que têm atos violentos contra os negros. Bem, esse é um primeiro processo de você naturalizar o racismo, que é você pensar: eu não sou racista porque existem pessoas que são mais. Eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro. Mas você faz piadas onde você trata o negro como um lixo. Não, mas é só uma piada. Racistas são as pessoas que tratam mal os negros. Ou seja, o que eu tô falando é um processo de você tornar os atos que você tem muito normais e naturais e
e não praticar uma autocrítica sobre isso. Será que o que eu estou fazendo fere as outras pessoas por serem negras? Será que a piada que eu falo, as expressões que eu uso, será que fere? O segundo processo de naturalizar o racismo que mostra no filme é bem bacana, é bem lá no final do filme. A Skeeter, que é aquela menina que está escrevendo o livro, ela escreve o livro e publica o livro contando a história do ponto de vista da empregada doméstica. E não sai nem um pouco bonito para as dondocas brancas, porque conta-se muitos podres, inclusive como elas são maltratadas, como os filhos são deixados de lado, enfim, histórias reais, né, dentro do filme. Que, é claro, retrata uma realidade que já houve. E aí o noivo dela descobre que foi ela que publicou. Claro que a publicação foi toda feita de forma anônima, senão ela seria, pela lei, presa. Pela realidade, seria morta, seria perseguida e tudo mais. Ele descobre e ele fica muito irritado e muito chateado com ela, falando que ela tá trazendo esses problemas para eles. Ele fala, tá tudo tão bem, por que você vai trazer esses problemas para cá? Bem, já que para mim não tá tendo nenhum problema, já que eu não estou enfrentando nenhuma dificuldade, por que protestar? Por que falar sobre isso? Que coisa chata. Eu venho para a rede social, eu quero me distrair, eu não quero ficar pensando nos problemas. Bem, é verdade que a gente tem o direito de se distrair, de descansar e de escolher o momento onde a gente vai lutar e o momento onde a gente vai cuidar de si. Mas a verdade é que não querer que as outras pessoas falem, que a imprensa não trate, que as pessoas no Instagram não falem, que as pessoas não vão pra rua e protestem, isso quer dizer, não me afeta, então para de reclamar. Não me afeta, então eu não quero precisar saber disso. E ignorar a realidade é a forma mais comum de manter ela instaurada. Se eu sei tudo isso, se eu sei que o racismo é real, como eu posso ficar em casa e fingir que nada está acontecendo? E aí nós entramos já na terceira forma de naturalização do racismo que o filme mostra muito bem. A Skeeter, que está toda empenhada escrevendo esse livro, um pouquinho antes na história, né? Ela liga o jornal e ela está vendo algumas notícias. Bem, a gente está falando sobre um momento histórico onde estava tendo uma luta por direitos civis por parte dos negros. Inclusive, o filme ele retrata um acontecimento real, que foi a morte do Evers, que era um negro ativista, e conta como estava acontecendo na cidade naquele momento, como que tudo se mobilizou por causa desse acontecimento. E ela está com a TV ligada, vendo essas coisas, vendo essas notícias sobre o movimento racial, enquanto dois empregados negros estão atrás dela também assistindo a televisão. E a mãe dela chega enfurecida, desliga a TV e fala, por que você está incentivando eles desse jeito? Ela fala, eu não estou incentivando, são as notícias. Ela fala, eu não quero saber. E essa é mais uma forma da gente manter o racismo estrutural como ele existe, que é se recusar a saber. Bem, é verdade que é muito incômodo saber como é a sociedade que nós estamos organizadas, saber que tantas injustiças acontecem e não é por minha causa. Eu não fiz nada para que os negros pudessem acessar menos as universidades, por exemplo. É muito incômodo saber disso. A gente se sente, ao mesmo tempo, impotente, talvez um pouco envergonhado, fica um mal-estar. E aí é muito fácil eu querer simplesmente tapar o buraco, que é, eu não quero saber. Não é minha culpa, eu não fiz nada para que isso acontecesse. Não vamos ligar as notícias, não vamos estudar o que os cientistas falam, não vamos ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre esse assunto. E esse não querer saber é uma forma de falar, eu quero que continue do jeito que está. Era o que a mãe estava falando. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links que levam para outros vídeos do YouTube que são bastante didáticos para explicar tanto a parte científica do racismo, como que isso funciona, a questão do preconceito, como também para explicar como ele é instaurado no nosso país. São vídeos que são didáticos, são muito bons para a gente compreender o cenário geral. Eu vou deixar e tá aqui o convite para que vocês assistam e para vocês busquem compreender cada vez mais essa realidade. Bem, o quarto e último processo que eu vou falar sobre a naturalização do racismo que aparece no filme Histórias Cruzadas, ele eu acho que é o mais comum e o mais fácil da gente cair dentro até mesmo sem perceber. Existe uma das meninas mulheres do filme, que é a Elizabeth.
Por que eu falo meninas mulheres? É porque o filme divide bem a classe das mulheres que são mais velhas e as classes das mulheres que acabaram de começar a formar suas famílias. Ela é a patroa da Evelyn, que é a principal ali do filme. O que a gente vê ali o tempo todo? Ela trata a Evelyn de uma forma muito instrumentalizada, como se costuma tratar ali nas outras casas, não é nada demais, nada fora do comum. Ela não é debochada, ela não é agressiva com a empregada, mas ela também tem um jeito bem grosseiro de tratar, uma forma assim, é desumanizado, né? Dá pra ver que existe uma divisão ali muito clara. Mas o que a gente vê é que ela, na verdade, só está seguindo convenções sociais. Por exemplo, ela é aquela que deixa a empregada usar o banheiro dentro da casa dela e não vê problema para isso. Mas quando a amiga dela, a Hayley, pega e fala sobre construir um banheiro na casa dela, a Hayley vai até a casa dela, leva a pessoa que vai construir e fala, constrói aqui nesse canto. E ela acata isso. Lá pro final do filme, a Hayley também quer demitir a Evelyn, que não é empregada dela, é empregada da amiga, porque ela sabe que a Evelyn estava envolvida na escrita do livro e ela tá possessa com o livro, porque conta podres dela, assim, maravilhosas de se ver. E ela vai até lá e ela quer demitir a Evelyn e ela inventa uma história que ela roubou uma prata, os talheres, né, de prata. E você vê ali a Elizabeth, ela não quer fazer isso. Ela gosta de ter a Evelyn ali, ela sabe que a filha dela ama a Evelyn, porque é ela que educa, é ela que cuida, que abraça, que acalenta. E você vê que ela não quer, ela não faz uma voz ativa. Ela tenta até dar uma defendida, ela fala, não, ela disse que não roubou. Mas o tempo todo, ela se deixa como passiva. Então, se socialmente se espera que tenha um banheiro, ela manda construir o banheiro. Ela até enfrenta o marido, porque o marido não quer, e ela enfrenta para que seja construído. Ela começa a exigir que a empregada frequente o banheiro do lado de fora, simplesmente por uma questão social, porque socialmente isso vai ser melhor. Ela permite que a empregada dela seja demitida, mesmo ela considerando isso injusto. Ou seja, o que nós estamos falando? De uma pessoa que não é ativamente racista, mas que ela é extremamente passiva com relação a isso. Quando a gente é passivo, a gente concorda com como as coisas são feitas. Quando a gente é passivo, a gente permite que os outros decidam por nós. E é por isso que se tem falado agora sobre você ser ativamente antirracista. Não é só não ser racista, mas é você se posicionar de uma forma ativa, de uma forma clara contra o racismo. Ela teve muitas oportunidades no filme de fazer isso. E por que não fez? Pelo mesmo motivo que nenhuma das outras mulheres brancas fazia. Porque isso era muito mal visto socialmente. Isso poderia acarretar muitos problemas para ela. Ela certamente seria excluída do círculo social. E isso, naquela época, era uma coisa muito terrível. A gente também vê essa mesma situação acontecer com a mãe da Skeeter, que obviamente tinha um grande afeto pela empregada que criou a Skeeter, que trabalhou 30 anos ali na casa dela, mas por causa de uma exigência social, porque ela se sentiu pressionada pelas outras mulheres brancas que estavam frequentando a casa dela, ela tira essa empregada de dentro da casa dela. E a gente vê um sofrimento nela por isso. Ela sofre por ter que fazer isso, ela não gostaria. Mas ser ativamente antirracista era necessário. Mas ali não foi possível ou não foi praticado. Ela pagaria um preço que ela não estava disposta a pagar. Agora, pra gente não terminar apenas com coisas ruins, existe uma coisa muito maravilhosa nesse filme. Ainda existe a questão de que a Skeeter deu voz a essas mulheres que nem pela lei elas não poderiam produzir esse livro. Se elas tivessem produzido e publicado e as pessoas descoberto quem eram elas, elas teriam sido lixadas, a casa dela teria sido tacada fogo, elas teriam muitos problemas. Então existe uma coisa muito bonita aí já de uma mulher que usa a sua posição para permitir que outras falem. Ela não foi colocar o nome dela no livro, ela não foi fazer o nome dela, apesar de que ela também estava fazendo o nome dela, mas ela ouve com sinceridade e isso é muito bonito, isso é importante também, a gente aprender a ouvir com sinceridade o relato de outras pessoas que sofrem racismo, sem a gente querer diminuir ou falar que é mimimi ou qualquer coisa desse tipo, a gente ouvir de verdade e dar voz para essas pessoas, isso é muito bacana.
Mas eu queria encerrar com outro ponto que eu achei muito lindo nesse filme. Uma das mulheres que é socialmente excluída de todo esse círculo branco social é a Célia. A Célia, ela não consegue conviver com as outras mulheres, por mais que ela tente, porque as mulheres excluem ela mesmo. E o que acontece é que ela mora bem afastada e ela acaba contratando a Minnie depois que ela é demitida pela Hayley. E ela contrata a Minnie depois que ela é demitida pela Hayley. A Minnie é uma das que foi muito ativa na escrita do livro, né? E a gente vê ali desde o início uma quebra de protocolo muito grande. Ela no primeiro dia, ela abraça a Minnie, ela pega na mão e leva junto, ela senta na mesa para comer junto. E tudo isso era visto como uma coisa terrível. A Minnie mais cedo ela estava ensinando a filha dela como ser empregada doméstica. Nossa, a menina de 14 anos que teve que largar a escola para ser empregada doméstica porque precisava ajudar com as contas da família. E ela falando, você quando for servir o café ou o chá, você coloca a xícara na mesa, você não entrega na mão deles porque a sua mão não pode encostar na deles. Então se existe todo esse cuidado que você não pode nem triscar a mão, uma mulher que te abraça, isso é uma coisa bem chocante. E aí é muito bonito porque é a única relação ali que é verdadeira que a gente vê, porque a gente vê uma relação muito recíproca ali acontecendo. Ela cuida da Minnie da mesma forma que a Minnie também cuida dela. E a gente sabe desde o início do filme que o marido da Minnie bate nela. E aí tem uma cena bem lá no final que a Célia, ela prepara um banquete, ela passa a noite inteira cozinhando, preparando as coisas que a Minnie ensinou ela a cozinhar. E quando a Minnie chega em casa é pra ela preparou para agradecer. E ela senta e come aquela comida toda feita com amor, com carinho, algo que foi dedicado a ela. E aí no filme fala que aquele banquete foi o que deu forças para ela ir embora, pegar os filhos e ir embora para longe desse marido abusivo e nunca mais olhar para trás. E algo que me toca muito profundamente, porque ele mostra como que se a gente simplesmente tratar as pessoas com a humanidade que elas merecem, a gente trata as pessoas com carinho, com bondade, as pessoas elas conseguem enxergar em si mesmo que elas merecem ser tratadas com carinho, com humanidade, com bondade. Muitas pessoas ficam presas em relacionamentos que são abusivos simplesmente por acreditar que aquela é a única realidade possível para elas, ou acreditar que é assim mesmo que as pessoas são tratadas. E quando a gente consegue quebrar esse ciclo, levando amor onde não está sendo oferecido amor, a gente consegue fazer muito mais do que a gente poderia fazer por si mesmo. A Célia, sozinha, ela não poderia tirar o marido da vida da Minnie, mas por oferecer amor, ela deu forças para que a Minnie fizesse isso por si mesma. E essa é a mensagem que eu acho que a gente deve levar. Se a gente continuar se esforçando para levar amor para as pessoas, de forma genuína, de forma sincera, a gente vai estar ajudando as pessoas a se tornarem melhores. Esse todo é um tema muito difícil para mim de tratar, eu acho que é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo, porque o racismo é uma coisa que eu não sinto na minha pele, eu sou uma mulher branca, eu nunca sofri racismo, eu nunca vou sofrer racismo, mas ainda assim é uma coisa que eu sinto na pele. Eu sou casada com um homem que é negro, o David, que está aqui atrás da câmera, e eu tenho 3 filhas que são pardas, né? Eu tenho cabelo cacheado, tenho a pele escura. E eu vejo isso na minha vida, mesmo eu não sendo negra. E pra mim é um tema muito importante e eu quero tratar com muito respeito, mas ao mesmo tempo eu tô falando de uma dor que não é minha. Então eu fico sempre tentando tomar muito cuidado para não ser invasiva. E eu queria que vocês pudessem me ajudar a continuar, eu quero trazer outros vídeos com esse tema pro canal. Comentem aqui embaixo as coisas que vocês acham que ainda precisam ser tratadas, as coisas que vocês têm a criticar ou acrescentar sobre o filme, que é um filme maravilhoso, é um filme gostoso de ver. E continue acompanhando para ver mais análises de filme e para continuar vendo sobre esse tema também aqui no canal. Até mais, tchau!